Bibliologia 5. Vamos falar hoje como a Bíblia foi escrita. Desde o século 17 e em diante, foi aceito pelos concílios dos cânones, por toda a Igreja Católica da época e por todos os cristãos da época, o autor da Bíblia foi o próprio Deus. Como Deus foi autor da Bíblia, se a Bíblia foi escrita por cerca de 40 homens, 42 homens? É entendido desta forma, e o próprio Velho Testamento fala sobre isso, em alguns textos. No Novo Testamento também é dito sobre isso, quando diz que toda a Escritura é inspirada, que Deus inspirou esses 40 homens. Bastante interessante nós entendermos que esta inspiração a homens tão diferentes, porque foram homens muitíssimo diferentes, de vidas diferentes, de estilos diferentes, de profissões diferentes, que vão desde sacerdotes, profetas, escribas, até homens comuns, né, foram inspiradas por Deus, né, para que a palavra de Deus chegasse até nós nesses dias, né, como inspiração divina, né, como realmente a palavra de Deus, como nós cremos que ela é. Inclusive, existe um jargão no nosso meio que diz que a Bíblia ela não contém a palavra de Deus, ela é a própria palavra de Deus. Isto porque nós entendemos que como Deus inspirou esses homens, né, eles mesmo escrevendo das suas próprias formas, no seu próprio estilo literário, né, segundo o contexto em que eles viviam, o seu meio ambiente, o seu pano de fundo, o seu pano histórico, eles simplesmente foram instrumentos para que pelos seus lábios Deus revelasse a nós nos dias de hoje, aqueles nos dias deles e a nós nos dias de hoje, né, os seus desígnios, seus decretos e os seus ensinamentos para que nós hoje os conhecêssemos. A palavra de Deus ela levou cerca de 1.500 anos sendo escritos por esse cerca de 40 homens, né? E nem todos os livros, né, cujos nomes são dos seus supostos autores, foram escritos por esses autores. Por isso eu disse supostos autores, né? Alguns foram escritos por escribas, outros foram por escritores até desconhecidos, mas segundo aquele de quem estava se falando, né, foi a ele atribuído a autoria do livro. Por exemplo, o livro de Jó, que é aceito pela grande maioria dos teólogos como o primeiro livro a ser escrito, foi atribuído a Moisés. Mas nós não sabemos, né, se realmente foi Moisés que pegou na pena, né, ou no instrumento da época e escreveu tal livro. Assim como os seus 5 livros, o Pentateuco, né, Gênesis, Número, Levítico, Deuteronômio, Eclesiastes, todos esses atribuídos a Moisés, não é isso? Mas não há nenhum indício de que Moisés tenha pego no instrumento e tenha escrito, mas com certeza o livro foi a ele atribuído, porque toda a história ali contada, todas as situações ali contadas, tinham Moisés como o principal componente
de toda aquela história. Ele era o protagonista da história. Então aqueles livros foram atribuídos a Moisés, o Pentateuco de Moisés, né? Os livros da lei de Moisés, né? Então foram atribuídos a Moisés. Alguns livros, por exemplo, não tiveram também somente um autor. Às vezes tiveram 2 ou 3 ou mais, né? Por exemplo, o livro de 2 Samuel, ele é atribuído a sua escritura a Samuel, a Natã e a Gade, né? Um outro livro que muito poucos falam ou ensinam sobre isso, o livro de Esther, é comumente, né, no meio da teologia, entendido como ter sido escrito por Mardoqueu, aquele mesmo que está dentro do livro, o tio de Esther, não é isso? Embora isso não seja confirmado, totalmente confirmado. Salomão, por exemplo, foi quem parece ter escrito mais livros, né? Então a ele é atribuído o livro de Provérbios, Eclesiástico e Cânticos, por exemplo, não é isso? Nós temos também lá no Antigo Testamento, no Novo Testamento, o apóstolo Paulo, né, que escreveu a maior parte desse testamento, né, inserindo neles as suas cartas, por exemplo, Romanos, Coríntios, Gálatas, Efésios, Filipenses, Tessalonicenses, Timóteo, Tito, Filemão. Todas essas cartas, em sua maioria, foram escritas dentro das prisões, né, isso, e foram atribuídas a Paulo. E a maioria dos teólogos hoje aceitam que Lucas, né, Lucas, discípulo de Cristo, tenha sido o escriba, o escritor que tenha escrevido todas essas cartas, tendo sido elas narradas por Paulo a ele. Inclusive existe um filme, né, que mostra isso, né, mostra Paulo narrando para Lucas, e Lucas escriturando né, as suas cartas, escriturando a sua história, né? E ali nasceu também a própria história da igreja. Temos também o livro de Hebreus, cujo autor é desconhecido, mas nós temos quatro concorrentes a serem autores desse livro. Paulo e Lucas são os mais concorridos, né? A grande maioria aceita Paulo como o seu escritor, né? E uma outra grande parte aceita Lucas como o escritor. Mas por fora, né, existe Barnabás e Apolo, que também concorrem a autores da carta de Hebreus. E temos um livro maravilhoso que é o livro da Revelação, o Apocalipse, atribuído a João. O fato a palavra de Deus, como diz lá em Timóteo, ela é toda inspirada por Deus, não é isso? E ela parece ter um único autor. Por conta disso que em sua grande e esmagadora maioria, os estudiosos entendem como se realmente Deus foi o único autor da palavra que nós conhecemos hoje. É bastante plausível nós afirmarmos que esta palavra, a qual nós temos em nossas mãos, é de fato a palavra de Deus, e ela foi toda escrita por homens, sim, mas inspirados pelo Senhor nosso Deus. A Bíblia ela é um conjunto maravilhoso de livros que parece se até ter sido realmente de fato escrito por por uma única pessoa do princípio ao fim. Embora em alguns momentos, por exemplo, em Apocalipse, não haja já uma ordem cronológica
realmente te afirmada e atribuída, mas parece que ela tem perfeitamente, né, o seu princípio, o seu meio e o seu fim. Irmãos, nós temos nas nossas mãos algo maravilhoso do qual devemos nos orgulhar. É a palavra de Deus. Esta que é a nossa regra de fé e prática, e nós precisamos conhecê-la profundamente. Por conta disso é que nós temos iniciado este curso com essa disciplina, bibliologia. Porque não adianta nada nós sabermos, conhecermos o que está escrito nele, se nós nem sabemos quem as escreveu, quem escreveu os livros, por que escreveu, como escreveu, quem foi o seu autor, quem foi o seu inspirador. Percebam que se você for buscar realmente naquelas pessoas que estão pregando o Evangelho, dificilmente eles saberão isso que você tem aprendido até aqui, né? Quem foram os autores e como foi escrito e por que foi escrito. Nós queremos que você, aluno, não possa ter o máximo de conhecimento possível. De certo que essas aulas têm sido um tanto quanto resumidas, né? Em sala de aula realmente acontecem mais questionamentos, mais perguntas, não é isso? Mas também você aqui, você pode ter o mínimo, mas o melhor possível, que eu tenho certeza de que não se ensina nas escolas bíblicas dominicais. Antes de encerrar, eu quero fazer uma errata aqui. Lá no início, eu falei sobre o Pentateuco, e neles eu incluí o livro de Eclesiastes, que não foi escrito por Moisés, né, e sim atribuído a Salomão. O que eu esqueci ali foi o livro de Êxodo, que também é atribuído a Moisés e faz parte do Pentateuco. Ok? Amém? Deus abençoe a todos. Aguardem a próxima aula. Nós vamos falar dos 4 evangelhos sinóticos, dos 3 evangelhos sinóticos e mais o evangelho de João. Graça e paz.